Flamengo está monitorando de perto a situação do lateral Caio Henrique, atualmente no Mônaco, como possível reforço para o elenco. O jogador agrada bastante pelo estilo ofensivo, qualidade no passe e experiência no futebol europeu, sendo visto como alguém que chegaria para elevar o nível da lateral. Porém, o Mônaco já se movimenta para renovar o contrato do atleta, o que dificulta qualquer avanço mais direto. Mesmo assim, o Flamengo segue avaliando o cenário, estudando valores e possibilidades para entender se consegue viabilizar a contratação. Rapaziada, vamos para mais uma edição do Mercado da Bola, começando com esta informação bem surpreendente, né? Caio Henrique, que é lateral de seleção brasileira e atualmente joga na lateral esquerda e tipo, o Flamengo de fato precisa de um lateral nessa posição, sabe? Nesse setor da defesa, na lateral esquerda. Pois, bem fisicamente, o Alexandro de fato é o titular, mas esse bem fisicamente, esse hipotético Alexandro nunca mais está acontecendo, sabe? Ele vem tendo constantes lesões. E o reserva é o Ayrton Lucas, que com todo respeito, não tem nível para jogar num time tão grande como o Flamengo, sabe? Vem fazendo a segunda ou terceira temporada dele consecutiva muito ruim até aqui. Ele ainda vive de lampejos da temporada de 2023. E de fato, o Caio Henrique vendo, ele vai suprir e suprir muito bem esse problema, essa dor de cabeça que atualmente tem o Flamengo na lateral esquerda. O ex-lateral e atual treinador Felipe Luiz pode estar próximo de dar um salto enorme na carreira. O nome dele vem sendo ligado a dois clubes importantes da Europa, o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen. A possível ida surge pelo perfil moderno do treinador, sua leitura de jogo e o respeito que construiu no futebol europeu ainda como jogador. Internamente, esses clubes avaliam nomes para a próxima temporada, e Felipe aparece como uma opção que vem ganhando força no mercado. Rapaziada, Felipe Luiz, que com certeza é um dos treinadores muito promissores, né, do futebol atual. Na verdade, já é uma realidade. Atual campeão da Libertadores, atual campeão do Brasileirão e, tipo, saiu de forma conturbada do Flamengo, que, na minha opinião, não deveria ter saído. E com certeza ele tem total mercado no futebol europeu. Não à toa não quis assumir nenhum clube, né, do futebol brasileiro. Não quis assumir Cruzeiro, não quis assumir Corinthians, não quis assumir Santos. Com certeza ele tem vaguinha nesses times de elite do futebol europeu, como o Atlético de Madrid, que está nas quartas de finais da Champions, ou o Bayer Leverkusen, que 2 temporadas atrás foi campeão da Bundesliga. O Grêmio iniciou movimentações para tentar o retorno de Everton Cebolinha, atualmente no Flamengo. O atacante tem uma ligação muito forte com o clube gaúcho, onde viveu o melhor momento da carreira. E por isso, o nome voltou a ser discutido internamente. A diretoria buscou informações sobre a situação do jogador e as condições de uma possível negociação. No entanto, o cenário não é simples, já que existem outros interessados, e isso pode aumentar a concorrência e o nível de dificuldade para concretizar o negócio. Cebolinha voltando para o Grêmio com certeza seria algo muito bom, né, para o Grêmio. Atualmente, Cebolinha, vamos dizer que é um 12º jogador ali no Flamengo, normalmente ou é reserva ou titular, mas tipo, sempre quando entra do banco de reservas, sempre vem fazendo partidas muito boas. Mas, tipo, no super elenco que o Flamengo tem, ele às vezes vem perdendo espaço, né? Os concorrentes dele são o que ali? Vamos dizer, Samuel Lino, na outra ponta ali, Carrascal. E principalmente com o modelo de jogo atual que o Leonardo Jardim está usando, ele vem até perdendo um espaço, sabe? E como eu evidenciei aqui, tem outros clubes interessados, como o Fluminense, sabe? Cebolinha ainda tem muito mercado no futebol brasileiro. Com a aprovação direta do técnico Renato Gaúcho, o Vasco já se prepara para dar os primeiros passos em busca da contratação do volante José Martínez. O jogador é visto como uma peça importante para reforçar o meio de campo, principalmente pela intensidade, marcação e capacidade de dar equilíbrio ao time. A diretoria entende que a aprovação do treinador é um fator decisivo e, por isso, começa a analisar valores, condições e a viabilidade da negociação. Vamos ver, né? Porque isso é papo para segundo semestre, pois José Martínez vem se recuperando de um LCA que sofreu na final da Copa do Brasil quando ainda jogava pelo Corinthians. Ficou um mês de férias na Venezuela, teve todo aquele momento lá que tipo
Ele não voltou da Venezuela, nem respondeu as mensagens, e parece que isso foi por culpa do Dorival, né? Porque depois que o Dorival foi demitido do Corinthians, ele postou uma indireta pro Dorival, enfim. Mas vamos ver, né? Porque a notícia que se tem é que ele rompeu o LCA, vai ficar fora do quê? Normalmente uma operação de LCA é o quê? 7 a 8 meses fora, e ele rompeu no final de dezembro, né? Vamos botar aí uma métrica que ele deve voltar no começo de agosto para o final de julho, sabe? Mas de fato, o hipotético José Martínez antes do LCA, porque é uma lesão que marca o jogador, sabe? Existe um jogador pré e pós LCA. Se ele voltar bem como ele estava na época do Corinthians, com certeza seria uma ótima peça para o Vasco. O Atlético Mineiro iniciou contatos para tentar a contratação do zagueiro Alexander Barbosa. O defensor é visto como uma opção para fortalecer o sistema defensivo e trazer mais segurança ao setor. As primeiras conversas servem para entender a situação contratual do jogador, além dos valores envolvidos em uma possível negociação. O clube mineiro segue avaliando o mercado e considera Barbosa um nome interessante dentro do perfil que procura. Botafogo, que vive uma crise financeira imensa, né? Vai ter que com certeza vender muitos jogadores, incluindo suas melhores peças como Danilo, Montoro e o próprio Barbosa, né? Caso feche de fato com o Atlético Mineiro, é uma ótima contratação na minha visão, sabe? Barbosa já se mostrou ser um dos zagueiros mais sólidos do Brasil. O Newcastle admite a possibilidade de negociar o volante Bruno Guimarães, dependendo do desempenho da equipe na temporada. Caso o clube não consiga uma vaga na Champions, a saída do jogador pode se tornar mais viável. Essa situação já chama a atenção do Manchester United, que monitora o brasileiro como possível reforço. Bruno é peça-chave no time e sua situação pode movimentar bastante o mercado europeu. Vale salientar que Bruno Guimarães é um desejo já, vamos dizer, um pouco antigo do Manchester United. Desde que o Casemiro informou que iria sair no final da temporada dos Red Devils, um dos nomes que ele indicou para serem contratados no seu lugar era o próprio Bruno Guimarães. É uma reposição à altura no Casemiro, sabe? Tem tudo para cair como uma luva nesse time do Manchester United. Vamos ver, né? Ele atualmente está no Newcastle, está muito bem. Agora voltou de uma lesão que teve no joelho, depois de 2 meses fora. Mas vamos ver, né? Que muito provavelmente ele deve ser convocado para a Copa do Mundo. Se bobear, deve se destacar, porque é um pilar do time do Ancelotti. Vamos ver, né? Porque possa ser que até, vamos supor aqui que o Brasil é campeão do mundo, Bruno Guimarães jogando muita bola. Esse valor pode até aumentar, independente se o Newcastle for ou não para a Champions League, sabe? Falando no Casemiro, o volante acertou sua ida para o Inter Miami, em um dos contratos mais chamativos do mercado recente. O acordo prevê um salário superior a 470 milhões de reais por ano, colocando o brasileiro entre os mais bem pagos do futebol mundial. A transferência representa uma mudança importante na carreira do jogador, que deixa o cenário europeu para atuar nos Estados Unidos e reforçar um projeto que vem atraindo grandes estrelas. Rapaziada, 470 milhões de reais por ano. É muita coisa. Com certeza ele vai ser o quê? Vamos botar aí. Top 3, top 2 maiores salários ali da MLS, né? Muito provavelmente só atrás do Messi. Ele vai receber o quê? Cerca de 170 milhões de libras por ano. É muita coisa. E com certeza, não tem nem o que se falar, né? Do que o Casemiro agregaria num projeto esportivo nos Estados Unidos. Se é um nome que sobra em muitos nomes da elite europeia, quem dirá na MLS? Quem dirá na Liga dos Estados Unidos? O Milan colocou o atacante Rafael Leão no mercado, abrindo possibilidade para uma negociação de grande impacto. A decisão chama a atenção de vários clubes, especialmente o Manchester United, que vê no jogador uma oportunidade de reforçar o ataque com velocidade e criatividade. Leão é um dos principais nomes do elenco do time italiano, e sua possível saída pode ser uma das movimentações mais relevantes da próxima janela. Vamos ver, né? Porque, de fato, qualidade o Rafael Leão tem. Mas, ao meu ver, às vezes parece até um jogador preguiçoso. É mais um nome de atacantes que o Manchester United vai tentar uma aposta, né? Nos últimos tempos teve o quê? Mason Mount, Zirkzee, deu errado, né? Agora, mais atualmente,
O Sesco, que veio dando certo, o Matheus Cunha também deu muito certo. Vamos ver, né? Porque ou pode cair com uma luva e desencantar, jogar muito bem pelos Reds, ou senão pode dar tudo errado. Porque na minha visão, essa contratação do Rafael Leão é 8 ou 80. O Real Madrid trabalha com a possibilidade de reformular parte do elenco e já definiu uma lista de jogadores que podem ser negociados. Entre os nomes citados estão Camavinga, David Alaba e Gonzalo Garcia. A ideia do clube é abrir espaço para novas peças e ajustar o elenco para a próxima temporada, o que pode gerar diversas movimentações no mercado europeu. Né, Gonzalo Garcia que vem perdendo cada vez mais espaço no Real Madrid. Teve até um começo de temporada bem promissor no Mundial de Clubes, mas acabou caindo, né, de produção junto com o futebol da equipe. Alaba que pós-LCA, basicamente não consegue entrar em campo pelo Real Madrid. Essa é a dura realidade. Voltou temporada passada, de jogos grandes que o Alaba jogou, só vem aqui na minha mente Real Madrid e Arsenal, que o Real Madrid tomou um 3-0. Ele joga na lateral esquerda e é simplesmente humilhante. E falando também do Camavinga, que sempre foi um volante muito aclamado pela torcida do Real Madrid, sempre fez temporadas muito boas desde que chegou em 21-22, mas não dá, pô. Essa temporada atual dele é uma vergonha. Ele simplesmente não joga futebol nenhum. Foi testado agora na última partida contra a Girona de primeiro volante para substituir o Tchouaméni e deu totalmente errado. Também na partida anterior, que foi contra o Mallorca, deu tudo errado também. Basicamente ele não voltava para marcar. É como se ele jogasse com preguiça, sabe? Não à toa o Real Madrid vai jogar amanhã contra o Bayern de Munique e provavelmente vai ter que improvisar ou o Thiago Pitarchi, que é o nome da base, ou o Federico Valverde de primeiro volante, pois o Tchouaméni tomou o terceiro cartão amarelo e está fora, enquanto o Camavinga vem numa fase péssima. De fato, eu concordo nessa lista de jogadores que tem que ser mandados embora, é uma palavra muito forte, né? Tem que ser negociados. Alguns deles, como o Gonzalo Garcia, até com a cláusula de recompra, que é até uma tradição do Real Madrid. Fez isso com Carvajal, fez isso com Carreiras, fez isso com Nico Paz, e fez isso também com o Jacobo, fez isso com o Victor Munhoz, e o Gonzalo Garcia parece ser mais um, até o Camavinga se bobear. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Falou!